Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 14 de fevereiro de 2020 e venho hoje cobrir uma carência do meu canal a respeito desse assunto sobre o liberalismo e a ideia de liberdade que frequentemente algumas pessoas confundem e interpretam mal quando alguém se posiciona de uma forma antiliberal. É preciso explicar o que é isso. E infelizmente um vídeo que eu fiz uma vez ao vivo perante uma plateia explicando exatamente isso, lamentavelmente o áudio se perdeu. Seria um dos melhores vídeos do meu canal, mas o áudio ficou inaproveitável e eu nunca consegui regravar esse vídeo de novo. Então, de uma certa forma, eu vou colocar aqui algumas coisas que ajudam a esclarecer esse assunto do que é ser exatamente antiliberal e o que vem a ser exatamente esse liberalismo e sua relação com a liberdade. E a primeira coisa que tem que ficar claro é que não significa de forma alguma necessariamente ser contra liberdades individuais, não é esse o ponto. Até pelo contrário. Em geral, antiliberais estão bem convencidos que, pelo menos da forma como está dado hoje, a ideia de liberalismo, principalmente econômico, ela é um atentado direto contra as liberdades individuais, do modo como tem sido colocado, porque a liberdade em si, ela é inútil se você não tiver como usufruí-la. Então você tem que ter algum poder, alguma capacidade de usufruí-la. E o liberalismo hoje, ele ataca exatamente essa capacidade. Ele finge te dar uma liberdade formal, mas te removendo todas as capacidades para exercer efetivamente essa liberdade. Para deixar isso de uma forma já imediatamente até chocante, vamos pensar uma coisa até bastante simples, bastante consensual, que é quando se fala em falta de liberdade, qual que é o exemplo histórico máximo de violação de liberdade? O exemplo paradigmático de falta de liberdade? Ora, é a escravidão. É você ser submetido a uma condição tal onde você não tem direito nem sequer à sua própria vida, onde o seu proprietário pode dispor de você conforme você quiser, exatamente. E o que é a escravidão se não uma relação de trabalho? A escravidão foi a base econômica de inúmeros momentos sociais, sem a qual várias situações, várias nações, vários impérios não teriam como se sustentar para manter, evidentemente, um modelo produtivo que atendia a determinados interesses. Então, eu quero deixar claro isso. É meio que a antítese da nossa noção de liberdade é a escravidão. E olha só que curioso, essa relação trabalhista de escravidão é exatamente tudo o que os liberais de hoje defendem tende a se manifestar com as suas políticas de ataques às legislações trabalhistas. O que o presidente Bolsonaro diz quando você, ou você tem direito ou você tem emprego? Olha, meu amigo, o escravo é exatamente alguém que tinha emprego, tinha trabalho, mas não tinha direito. Toda vez que você relaxa a legislação trabalhista, relaxa a fiscalização, você faz com que as relações de trabalho se aproximem da escravidão. É por isso que todo dia estão estourando uma fazenda de escravos por aí, de pessoas que vivem, trabalham em condição de escravidão sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma regulamentação legal. E não só as novas reformas estão indo nesse sentido, aumentando a possibilidade de aproximar a relação de trabalho da escravidão, como até mesmo a fiscalização do trabalho escravo está sendo derrubada por esse governo e a sua aliança com a bancada ruralista, que são um bando de escravocratas. Então já comece por aí a perceber o grau de hipocrisia do discurso que finge defender de liberdade individual, quando tudo que ele faz na prática é viabilizar novos meios dos poderosos escravizarem os mais fracos. Mas bem, dito isso, é preciso fazer um certo recuo para deixar essa questão um pouco mais clara. Até porque a nossa ideia de liberdade, ela é um tanto quanto exclusivamente ocidental. Diz que no Oriente não há uma noção clara de liberdade. É um pouco confuso isso, porque a noção de liberdade deles, ela está muito associada à autodeterminação, à autossuficiência. O que é a liberdade na mentalidade oriental? É você fazer as coisas por si próprio.
Ao passo que no Ocidente essa noção já é um pouco mais ambígua. Você pode dividir ela de uma certa forma numa liberdade condicional e numa liberdade efetiva. Uma liberdade onde você está numa situação de liberdade, mas que você não está exercendo nada especificamente. E outra num tipo de liberdade que te dá a condição efetiva. Alguns vão diferenciar isso como liberdade de e liberdade para. Liberdade de você estar livre de restrições. E liberdade para é você ter a capacidade de exercer determinadas liberdades efetivamente. E para isso você tem que ter algum poder. Em inglês tem até dois termos que podem mais ou menos capturar essa distinção, que é liberty e freedom. Freedom, da palavra free, é você estar livre do domínio. Ao passo que liberty já tem uma noção maior de realização. Em português acaba se confundindo. Mas a ideia crucial é que não adianta você ter uma simples liberdade uma liberdade formal, uma liberdade de situação, se você não tem como exercer os benefícios daquela liberdade. Quero dizer, a liberdade de ler qualquer livro vale para um analfabeto? Olha, se você chegar até tem essa biblioteca aqui livre, você pode ler quantos você quiser, mas o cara é analfabeto. Quem serve isso para ele? Pelo menos naquele momento. A liberdade de viajar livremente pro exterior, cruzando fronteiras, sem ter que se preocupar com o passaporte, isso vale alguma coisa para quem não tem dinheiro para viajar, meu Deus? Não serve para nada. A liberdade só é útil para quem tem poder para exercê-la. E é por isso que na atualidade os defensores da liberdade são os poderosos, porque eles já têm muito poder. Então, para eles, eliminar essas restrições formais que os impedem de exercer esse poder é um grande negócio. Mas não adianta nada eliminar essas restrições formais, porque para quem não tem poder. A pessoa sem dinheiro, sem recurso financeiro, não vai exercer nenhuma dessas liberdades que são extremamente preciosas para os mais ricos. E eles usam esse discurso de defesa das liberdades individuais, que geralmente são totalmente inúteis para quem não está na mesma condição que eles, e vendem isso como se fosse uma coisa boa para todo mundo, quando no fundo quem se beneficia são só os mais poderosos. Ora, vejo o discurso de que você não tem mais legislações trabalhistas para te proteger, mas você pode ser um empreendedor. Você está livre para trabalhar para você mesmo. Você está livre para fazer o que você quer. Só que o camarada vai trabalhar que nem um condenado e vai ganhar uma miséria, não vai poder fazer porcaria nenhuma. É a liberdade de passar o dia inteiro, 24 horas por dia, trabalhando no iFood, trabalhando no Uber, para ganhar uma miséria. Isso por quê? Porque o sistema econômico está sendo desregulado. As legislações trabalhistas estão sendo desreguladas e os grandes empresários, principalmente, podem baixar seus custos de produção e enriquecerem cada vez mais. Para entender mais profundamente essa noção, nós temos que fazer uma pequena recapitulação histórica sobre a noção de liberdade ocidental. É uma ideia exclusivamente ocidental, o que não quer dizer que não tenha no Oriente, que as questões não se coloquem na... Claro que se colocam, mas tem uma certa sutilezas. Mas o fato é que o Ocidente, se tem uma coisa que o distingue fortemente do Oriente, é a sua noção de individualismo. E esse individualismo, que é forte da nossa tradição, ele se manifestou de formas diversas, em especial o mais interessante, por exemplo, na doutrina reencarnacionista. Observa bem que você tem no Oriente uma forte tradição reencarnacionista. No hinduísmo, no budismo e outras tradições, principalmente nessas, onde a ideia é de que você tem uma transmigração de almas, de essências, mas que não exatamente conserva a individualidade. O que acontece é que uma parte sua é absorvida por um absoluto, uma parte sua retorna, mas não exatamente você conserva aquelas personalidades, aquelas memórias que você tinha nas vidas anteriores. De uma certa forma tem uma transmissão meio que mecânica.
meio que não pode ser reduzida a uma espécie de justiça divina que, porque você fez tal coisa, então você merece isso. Na verdade, a ideia não é essa. A ideia do karma oriental é mais uma questão possivelmente mecânica, porque você bateu num determinado momento, então a onda de choque volta de uma determinada forma. Já no Ocidente, desde a antiguidade, a noção reencarnacionista já é individualista. É você manter uma alma individual, que inclusive pode recuperar essas memórias, dependendo da tradição. Mas até na tradição cristã, bíblica, que não é reencarnacionista, a noção de ressurreição é individual. Não tem a ideia de dissolução da alma num todo coletivo. Não tem a ideia de nirvana, que é dissolução da individualidade. Então isso para citar um exemplo de como a nossa noção ocidental de individualismo é mais forte, é mais clara que a noção oriental. Não que lá eles não tenham, mas a concepção é diferente. Via de regra, dito de uma forma grosseira, claro, mas tradicionalmente, os orientais veem a noção de indivíduo e de liberdade como uma autodeterminação do seu eu, mas que não tem como se desconectar da coletividade. Não se concebe uma liberdade da sociedade, você fugir das coisas, ao menos não nesse sentido. Você pode fazer isso na forma de uma seta, né? Na forma de alguém, de um eremita que vai peregrinar, que realmente se desconecta. Mas o objetivo deles é um pouco diferente, não é uma simples liberdade das condições sociais. Isso é uma outra situação. No Ocidente, no entanto, se configurou uma certa confusão nessa noção de individualismo, que acabou atropelando o conceito de liberdade, de modo como se a liberdade fosse apenas você se desconectar do coletivo, até que gerou essa bizarrice inacreditável que se vê hoje em dia, de pessoas contrapondo, de liberais contrapondo indivíduo e coletivo, como se você pudesse redefinir todas as coisas em prol de uma luta entre indivíduo e coletivo, e colocando o coletivo como mal. E aí eles julgam ideologias com base no fato dela ser coletivista, então logo ela é má. O bom são ideologias individualistas. É um absurdo completo, porque não tem como ter uma ideologia individualista. Isso não faz sentido. Você pode ter uma postura individualista, mas a partir do momento que você adere a um pensamento ideológico, a um movimento, você está sendo necessariamente coletivista. Você está seguindo uma série de estrutura de pensamento que está sendo seguida por várias outras pessoas e foi criada por outras pessoas ainda. Então, vamos colocar claro, nós temos então no Ocidente a ideia de liberdade um pouco atrelada a esse individualismo, que não estou criticando de forma nenhuma. Eu sou extremamente individualista nesse sentido. Eu gosto dessa noção ocidental de uma autonomia individual maior, mas ela gera uma confusão que algumas pessoas não aplicam sobre as noções de liberdade, gerando essa ambiguidade às vezes aí de você pensa que a liberdade é como se fosse uma coisa que as pessoas desejam em si, o que não faz sentido. Ninguém quer a liberdade pela liberdade exatamente, nesse sentido de estar liberto de alguma coisa. A liberdade seria, na verdade, um meio para você conquistar algumas coisas, porque às vezes você tem certos objetivos e existem obstáculos, e o que você quer se livrar são daqueles obstáculos. Mas não é o simples fato de tirar o obstáculo, você quer aquele objetivo que está além dele. Então a liberdade não pode ser um fim por si, na maioria das situações. Ela pode ser um fim num determinado momento. No momento eu estou escravo, eu quero como objetivo ter essa liberdade, claro. Mas a partir do momento que eu atinjo essa liberdade, eu já vou querer outra coisa, porque ela sempre vai ser um meio. E o mais curioso, que apesar de ser apenas um meio, ela também não é um meio suficiente. Não basta a liberdade para você conseguir alguma coisa. A liberdade é uma condição desejável, uma condição frequentemente necessária para que você consiga determinadas coisas, mas ela por si só não é suficiente. Você tem que ter alguma coisa a mais, você tem que ter as condições, você tem que ter o poder de buscar aquele objetivo que você procura. E aí é que está o grande ponto. A liberdade nunca pode ser o fundamento de uma sociedade, nunca pode ser o fundamento das coisas, de um sistema de pensamento. Ela é sempre uma característica
desejável, mas nunca fundamental para que alguma coisa se estruture. Pelo contrário, todo fundamento que nós conhecemos para erguer qualquer coisa é uma restrição de liberdade necessariamente. São as regras. A sociedade só pode existir com base em um determinado pacto social, que pelo menos impõe restrições mínimas para permitir que as pessoas convivam. Quando um grupo de pessoas se reúne, no mínimo está implícito que elas não vão se matar, que elas não vão se agredir, que elas não vão se roubar. Em suma, toda coisa, a partir do momento que você constrói alguma coisa, isso necessariamente pressupõe uma diminuição das liberdades. Uma diminuição que depois vai resultar num ganho. Ou seja, é um investimento com um retorno maior do que você tem inicialmente, mas ainda assim é uma restrição de liberdade. O que é um jogo? Um jogo só funciona porque ele tem regras. Regras são restrições de liberdade para que seja possível organizar uma coisa. Você vai jogar futebol, não pode pegar na bola com a mão. Isso é a regra do jogo. Tem uma série de restrições para que o esporte funcione. E não só qualquer jogo, qualquer sistema, qualquer iniciativa, qualquer organização de trabalho pressupõe restrições de liberdade. Liberdade não é um bem absoluto em si mesmo ao qual todos os outros se submetem. Isso não faz sentido. E é exatamente isso que muitos liberais hoje em dia tentam fazer. Então você não pode basear a liberdade como a coisa máxima que as pessoas querem, porque, por exemplo, para aquele indivíduo que está ali na sarjeta passando fome, ele não está nem um pouco preocupado com essas liberdades, que ele não tem condição de exercer nenhuma. No máximo ele não quer ser preso, se é que não quer, porque às vezes até na cadeia tem comida. A liberdade só pode ser usufruída por algumas pessoas que já têm determinadas condições. E o discurso de liberdade que se tem atualmente é um discurso que, fingindo te dar um benefício abstrato chamado liberdade, arranca de você seus meios de autorrealização. Aí te dá em troca uma liberdade vazia de significado. Você perde seu emprego, não tem mais dinheiro. Ah, mas agora você está livre para ser um empreendedor. Vai a merda, não tem a menor condição de fazer isso. Era preferível você estar lá abrindo mão parcialmente da sua liberdade, cumprindo o horário de trabalho, mas estar empregado e ter alguma grana para aí sim exercer essa sua liberdade nas suas condições. Enquanto isso, quem já tem muito dinheiro não tem nenhum problema com isso, porque não depende daquele emprego. Ele pode usar aquele recurso financeiro que ele tem lá de diversas outras formas. Embora até isso tenha limites também, né? A sociedade exige um nível de organização tal, abaixo do qual nem os mais poderosos vão ser capazes de usufruir. Afinal, eles dependem de uma série de um sistema econômico operacional. Esse sistema tem regras. O que eles estão fazendo é causando um certo grau de desregulações, mas até um determinado ponto, para manter o sistema funcionando, e ao mesmo tempo que apertam as regulações em outros pontos. Então, deixemos isso claro. Tradicionalmente, no Ocidente, nós temos uma noção de liberdade um pouco confusa, mas eu acho justificável. E não é contra essa noção de liberdade que um discurso antiliberal deve se posicionar. Aliás, é uma coisa que até me preocupa em muitos dissidentes que estão muito associados ao eurasianismo e às doutrinas do Alexander Dugin, porque traz uma mentalidade oriental que não é compatível plenamente com o ocidental. Existem alguns ruídos aí que não funcionam direito. A gente tem que gerar uma opção própria. A gente tem que se autodeterminar. A gente pega o que tem de aproveitável dessas leituras, mas cria uma alternativa nova. Não podemos pegar aquele modelo lá e aplicar aqui, porque não vai funcionar. Nós temos uma tradição, nós temos uma cosmovisão, uma essência mais individualista que não pode ser removida. Agora, isso é uma coisa. Outra já é o liberalismo que surge no iluminismo. Eu, por exemplo, não tenho absolutamente nenhum tipo de crítica ou restrição contra essa nossa tradição ocidental, individual, liberal, nesse sentido mais puro. As críticas podem começar no surgimento do liberalismo no iluminismo, mas até isso eu acho que é uma derivação meio que espontânea da nossa tradição histórica. Por isso que eu faço poucas críticas a esse liberalismo clássico, como se diz. Como, por exemplo, John Locke, Adam Smith, Hume, que é um dos meus favoritos. Eu não tenho muito
objetar a eles, a não ser algumas questões mais metafísicas, principalmente. E de uma certa forma eu não vejo também disposição generalizada para bater de frente contra esse liberalismo no sentido clássico. Eu acho que não é o caso de tentar revogar a divisão tripartite de poderes, a derrubada do absolutismo, pelo menos não nesse sentido. É certo que nós temos uns vieses tradicionais que meio que rejeitam isso essencialmente, que aceitam isso de uma forma provisória, porque no fundo toda a humanidade guarda uma mentalidade mais compatível com monarquias. Nós temos empenhados na nossa mentalidade um certo fascínio pela ideia do rei, a ideia do soberano, que não quer dizer necessariamente um tirano, é alguém que tem que ser apoiado pelo povo, tem que ser legitimado pelo povo, mas o modelo de governo é diferente. E nós estamos hoje, quase que no mundo inteiro, sob um modelo que foi criado pelo iluminismo, que é a separação de poderes, a democracia direta para o legislativo, que é só o que é necessário para caracterizar uma democracia. Não é necessário que haja democracia direta para o executivo, muitos países não têm. O que, aliás, é curioso, porque quando você presta atenção nisso, você vai ver que todos esses países por aí que são chamados de ditadura são perfeitamente democráticos, porque continuam mantendo as eleições para o legislativo do mesmo jeito, embora por um modelo um pouco diferente. Eu tenho um outro vídeo que eu explico isso mais detalhadamente, sobre as diferenças políticas entre os modelos socialista e capitalista. Mas então o ponto é exatamente esse: o que todo antiliberal que se pesa hoje tem que se posicionar de forma rigidamente contra, é isso que nós temos mais recentemente. São duas coisas. É o que alguns chamam de neoliberalismo, é um termo que ficou um pouco errôneo, mas é que essa tendência liberal econômica de hoje, que na verdade vai contra até mesmo o liberalismo clássico, que nunca foi um liberalismo antiestatal, pelo contrário, era um fortalecimento do Estado formal contra os poderes de uma monarquia, de uma nobreza hereditária, de um Estado burocrático acessível a todos. E hoje estão fazendo o quê? Desmantelando o Estado democrático, que é acessível a todos por meio de concursos públicos, para priorizar oligarquias hereditárias, plutocracias ricas que transmitem suas fortunas hereditariamente. De uma certa forma é uma antítese do liberalismo clássico. Esse liberalismo econômico de hoje é esse que, pelo discurso fajuto de liberdade, tenta te empurrar que é bom para você beneficiar os mais poderosos, chegar ao ponto de usar aquela doutrina asquerosa lá do drop-down economics, né, dizendo que mas se você soltar dinheiro e deixar os ricos ficarem mais ricos, eles vão redistribuir a riqueza. O seu Arthur de Costa e Silva disse isso na maior cara de pau, no seu discurso de posse em 1968, dizendo que, literalmente, que os ricos sejam mais ricos para que, graças a eles, os pobres possam ser menos pobres. Isso foi Arthur da Costa e Silva falando, transmitindo a essência dessa mentalidade liberal, que eu até aceito dizer que é liberal, entre aspas, moderna, contemporânea, quer dizer, moderna não, atual, na qual você tem o neoliberalismo, essa insanidade dessas privatizações, essas desregulações malucas, no qual você vê o libertarianismo, que acha que você pode reduzir o Estado, eliminar de todas as atividades econômicas, o minarquismo, que acha que você tem que reduzir tudo a um Estado mínimo, e o pior, o anarcocapitalismo, que é uma insanidade absoluta. Não tem como você ser anarcocapitalista e ser lúcido, é uma loucura, simplesmente uma loucura, é contrário até à própria essência do capitalismo. E quem financia esse discurso sabe disso, sabe que o capital não pode sobreviver sem Estado. O capitalismo sem Estado é impossível. Na realidade, a história do surgimento do modelo econômico capitalista é a história do fortalecimento do Estado moderno, sem o qual ele seria impossível. O que fica em dúvida é para quem que o Estado vai trabalhar prioritariamente. Se ele vai trabalhar mais para o povo em geral, ou se ele vai trabalhar mais, como ele sempre fez historicamente, para uma panelinha, para beneficiar uma nobreza. E é isso que está em jogo hoje em dia. E que você tem, infelizmente, é uma molecada que engole esse discurso fajuto, um bando de pé rapado, estudante, assalariado, desempregado, profissional liberal aí trabalhando de Uber, defendendo essa galera,
defendendo um discurso feito, pago, financiado por elite bilionária para ser jogado aí por meio de think tanks, bancado por essa galera. E o cara tá lá defendendo de graça essa porcaria. E quando eu digo de moral, cara, não tô brincando não, né? Deve ter uns caras mais velhos, mas curiosamente os caras não tem filho. Aliás, perceberam esse detalhe que liberal não tem filho? Eu não conheço nenhum. Essa galera que trabalha com esse discurso assim, é tudo estéreo. Ninguém construiu uma família, né? Não sei exatamente por quê. É fato a ser investigado. Mas bem, então é isso que é ser antiliberal hoje. É ser contra um discurso que vende uma ilusão de liberdade, que sob uma falsa bandeira de liberdade arranca todos os seus meios de exercer a verdadeira liberdade. É o que está acontecendo nesse exato momento nesse país, nesse achatamento, nesse sucateamento das coisas, retirando do Estado funções que beneficiavam a maioria da população, retirando dessa população o acesso a essas coisas, não só porque está retirando delas a sua renda, que está sendo achatada, sendo submetida a empregos informais completamente estafantes, se aproximando cada vez mais da escravidão, sem ter tempo para nada, ao mesmo tempo que os empregos formais aí estão parados, desemprego se mantendo, estava a economia estagnada, enquanto uma elite financeira está lá comemorando, porque o mercado financeiro está maravilha, claro. O mercado financeiro não depende das condições restritas aqui do Brasil. Ele pode usar condições favoráveis aqui enquanto se beneficia de condições em outros países. E é por isso que é interessante ter um grande nicho econômico no Brasil, uma grande economia em condições como essa, porque o que tem de prejuízo interno aqui pode ser compensado por manipulações financeiras externas. Nós somos a bola da vez, como se diz. E quem não tem dinheiro aqui que se ferre. O que se vende então, aí não vou dizer nem que não seja por mal, é porque algumas pessoas não conseguem ver que a liberdade de fato é um bem, mas ela é um bem restrito. Ela é uma grandeza que não pode ser indefinidamente extrapolada. Se você chegou numa condição ideal de liberdade, não adianta você chegar agora, vamos dobrar a liberdade. Não tem como dobrar, chega um ponto que não tem como alterar. Existe uma condição tal onde todos estamos numa situação ideal, porque todos temos um grau ótimo de liberdade, mas estamos restritos pelas legislações, porque nós não podemos exercer determinadas liberdades sem ferir a liberdade alheia. Então, chegando naquele momento ali, não tem como você dobrar, porque você não tem como suspender essas liberdades, porque os únicos que vão se beneficiar são os poucos mais poderosos que vão necessariamente remover as liberdades alheias. Pega uma analogia. Imagina uma situação qualquer, uma diversidade de pessoas lá, onde você tem lá um pacto social que proíbe, claro, a agressão, que proíbe a violência. Aí você, não, mas eu vou ser o seguinte, não precisa mais ter essas leis chatas, coagindo as pessoas não. A partir de agora, todo mundo pode exercer a sua própria liberdade do jeito que quiser e cabe a você mesmo se defender. Bonito. Quem é que vai se beneficiar disso? Os fraquinhos? As mulheres? Ou vão ser os fortões? Dos fortões está ótimo, ninguém vai se meter com eles. Ora, isso é uma obviedade. E na sociedade a gente pensa em quê? Quem é que são os beneficiados? Quem é que são os fortes? São os endinheirados. Invariavelmente essa galera é liberal, porque para elas estão numa situação tal onde delas está garantido, e às vezes determinadas legislações são empecilhos para elas enriquecerem mais ainda. As mesmas legislações que, por outro lado, protegem as partes mais fracas. E é isso que esses liberais de hoje querem remover, acreditando num discurso fajuto, cultivando o próprio prejuízo, muitas vezes, devido a uma completa alienação das coisas, por ter ouvido um discurso, não ter pensado, não ter raciocinado direito e acreditar numa série de baboseira. E assim, para não ficar totalmente de fora, porque eu me foquei basicamente na questão econômica, tem também essa questão da liberdade cultural aí, né, que pode chocar muita gente, mas eu sou perfeitamente liberal em costumes individuais. Eu acho que se o indivíduo quer ser gay, é o problema dele, ele pode dar para quem ele quiser. Eu não sou contra as pessoas irem viver com um casal lá que quer viver em conjunto, quer se casar, um casal. Não tem contra nem se eles quiserem adotar uma criança, se essa adoção for devidamente fiscalizada e for bom para todas as partes. Não é esse o problema. O problema é quando você transforma
condutas individuais em bandeiras políticas para serem jogadas em cima de toda uma sociedade que não está interessada nelas, como se isso fosse mais urgente. Como, por exemplo, se tivesse aí milhões de homossexuais querendo se casar e adotar filhos, que não é verdade. Qualquer pessoa que tem o mínimo de vivência nesse universo sabe que a grande maioria dos casais homossexuais não estão interessados nisso. Chutando assim por alto, chutando não, porque eu já fiscalizei, já examinei isso, já estudei, e assim por alto, você pode dizer que você tem por volta de uns 3% de sexualidades alternativas da sociedade, incluindo os bissexuais, incluindo assim alguém que de vez em quando se veste de mulher, nesse universo. E nesse universo mesmo, você não vai ter nem isso, nem 3% desses 6% são casais que querem um casamento formal e querem adotar filhos. Não, não tem. É ínfimo, é absolutamente desprezível, não faz diferença para qualquer tipo de estatística relevante. Existem alguns, sim, claro que existem, mas assim, são numericamente insignificantes. Inclusive o conservador que acha que se liberar a adoção para casal gay nós vamos ter um caos, não tem, porque é tão insignificante que não vai ter impacto social nenhum. O que acontece é que muitos defensores dessas pautas, por má fé, confundem, né, a questão da adoção com família de homossexuais, com casais homossexuais que já têm filhos. Na maioria esmagadora das vezes, uma mãe que já tinha filho no relacionamento anterior e depois tem um relacionamento hétero e leva aquele filho. Que é o caso, a maioria esmagadora, 90% dos que se fala de casais homossexuais com filhos é isso. Mais até provavelmente. Mas assim, fica até um desafio pessoal. Eu tive uma convivência, fui um simpatizante do GLS lá, tive dois meus padrinhos de casamento são homossexuais, um é um casal lésbico, outro um casal gay. Então, e nós tínhamos um contato, eu e minha esposa, com essa turma. Eu já tive um contato antes também, então sempre tive uma ligação, principalmente nessa época que eu era mais progressista. Conheci diversos casais homossexuais, não tinha nenhum interessado em adotar filho. Muito. Faz essa pesquisa pessoal que você também fez, você não vai constatar a mesma coisa. Então, veja só, aí se transforma, o que eu estou querendo dizer é que você tenta transformar numa bandeira política de interesse geral uma coisa que, na verdade, praticamente ninguém está interessado. Sinceramente, a maioria dos homossexuais não estava nem preocupado com essa questão do casamento gay aí. Eles já se casam, na prática, muito antes de qualquer tipo de reconhecimento. Você só precisa ir morar junto e, se você quiser ter um reconhecimento formal, você taca lá um testamento, pronto, acabou. Problema. Eu entendo que é uma luta para eliminar os preconceitos, para ter uma maior aceitação, isso aí eu entendo. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você tentar levantar essa bandeira numa situação tal, onde a maioria esmagadora da população está preocupada com emprego, está preocupada com segurança, com renda, com saúde, e no meio do debate presidencial, desgraçados em falar em casamento gay. Como se fosse uma pauta para tomar lugar das outras. E aí você vê por que a elite do capitalismo mundial, porque a elite econômica mesma que defende o liberalismo econômico está aí defendendo essas pautas. Por que o Goldman Sachs hasteia bandeira LGBT no seu próprio mastro? Por que JP Morgan e Chase Bank, Barclays, Itaú, Bradesco, Globo, todo mundo apoia essa pauta? Por que 370 megacorporações fizeram um manifesto em apoio ao Boticário quando teve aquela polêmica lá? Você acha que esse pessoal realmente está preocupado com as liberdades individuais dos outros? Não, meu amigo, porque isso aí é um meio de sabotar a organização social que resiste às políticas liberais econômicas. Eles se infiltram na esquerda, faz a esquerda defender uma pauta que a maioria da população não está interessada, a esquerda perde credibilidade, em vez de estar defendendo direitos dos trabalhadores, está defendendo aborto, marcha da maconha e casamento gay, enfraquece e ao mesmo tempo começa a disseminar na sociedade uma cultura de hipervalorização das condutas individuais que vai quebrando, vai enfraquecendo a teia coletiva, enfraquecendo a organização, enfraquecendo os laços mais amplos que, em geral, são fomentados por tradições religiosas pouco receptivas a essas novas pautas. Mas isso foi só um adendo que nem deveria ter entrado nesse ponto, porque é um assunto muito mais vasto, o vídeo já está muito grande. Mas a questão é essa, sintetizando que a postura antiliberal hoje ideal é a postura que confronta principalmente esse liberalismo recente, que de uma certa forma atenta contra as liberdades da maioria das pessoas, para privilegiar uma pequena panelinha.
É preciso distinguir isso do liberalismo clássico, que merece críticas também. Existem problemas do liberalismo clássico, mas são de uma outra ordem. E eu acho que não é o momento de enfrentar esses problemas diretamente. Eu acho que vai ser um outro momento histórico, até porque, de uma certa forma, esse liberalismo fajuto que nós temos hoje, ele também atenta contra esse liberalismo clássico. E por fim, que não é uma questão de você se confrontar contra uma tradição milenar ocidental que dá um valor maior às liberdades individuais, ao individualismo, e também cair nessa tentação de pegar uma receita oriental que talvez não funcione exatamente pra gente. E claro, distinguir muito bem o que é o liberalismo econômico cultural e ver exatamente onde que um está agindo, porque dependendo do caso de outro, você pode até jogar um contra o outro também. Tem que ter uma certa estratégia nesse sentido. Mas é isso, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 14 de fevereiro de 2020. Obrigado por sua atenção.